Olá pessoal, tudo bom? 28 de agosto de 23. Pessoal, o ano já tá indo, hein? E estamos a menos de um mês da primavera. Importante lembrar. Seja muito bem-vindo aqui ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco mais curto, porque a parte principal, mais interessante do vídeo, eu publiquei ontem, domingão, que era ali as simulações do IPCA 45, que mostrou um perfil de risco favorável. Muito bom, pessoal. E que bom, né? Nós estarmos aí com os títulos, praticamente todos eles com um perfil bastante favorável. Mesmo quando as taxas sobem, a gente vê que eles dão menos dor de cabeça proporcionalmente ao lucro que você teria se a taxa tivesse caído na mesma magnitude. Isso é sensacional. Bom, vamos então dar uma olhadinha no que aconteceu na semana passada. Finalzinho da semana as taxas deram uma subidinha. O IPCA 29 fechou os dois últimos pregões acima dos 5%. Ele vinha desde o dia 8 de agosto, sempre abrindo a menos de 5%. Já tinha feito isso no dia 3, aí teve um interlúdio. Aí no dia 7, perdão. No dia 7 ele começou a ficar menor de 5, 23, 24 voltou a ficar acima dos 5. Então, muito em função do estresse com taxa de juros americana, aumentou o dólar também, a bolsa ficou 13 pregões seguidos em baixa, mas qual é o correspondente no Tesouro? Não teve, né? O Tesouro ficou muito aqui em banho-maria. Você pode dizer que ele até caiu para 4,80 e alguma coisa, e dali começou uma escaladinha discreta, ó. Se a gente colocar isso aqui no gráfico, dá para ver que sim, ó, deu uma subidinha. Vou deixar em linha aqui para ficar mais fácil de ver. Aí. Bom, mas não é isso que a gente queria ver. Bom, então, pessoal, agora nós temos aí essa variável nova, que foi a inflação que entrou no jogo. E alguns não gostaram, outros acharam que é só passageiro. O que eu fiquei um pouco triste ali é que o impacto maior no índice foi devido a preço administrado. E isso aí é xarope, né? Porque o governo não quer inflação baixa, né? E, pô, preço administrado, né? Bom, mas vamos lá. Então, pessoal, na casa aí de 5%, 4,99, ele está entre o Q1 e o Q2 de preços, de taxas, perdão. De preços está nos quartis mais altos. Mas esse título não tem tanto esse problema de você comprar mal, entre aspas, porque é um IPCA curto e ele se comporta muito como o Pensou comprou. A gente comparou ele até com o Educa Mais 26, sexta-feira. Também achei um conteúdo bastante útil. Média de 5% e desvalorização de um quarto de por cento, menos 0,25. Foi o IPCA que menos perdeu. E isso aqui eu acho um indicador bastante útil quando a gente vai ver assim, opa, os títulos estão caindo de preço, está abrindo uma janelinha, uma oportunidade, uma frestinha da porta, opa, então vamos ver o que ele caiu na última semana. É um indicador bastante bom. IPCA 35 mais prazo caiu um pouquinho mais, 1,5. E tivemos aí uma média na semana de 5,25, exatamente entre o Q1 e o Q2. Não tem muito o que falar, eles estão um pouquinho acima das mínimas, mas a mínima continua muito perto aqui, ó. 11 de agosto foi a mínima, 16 de agosto, 5,11, muito perto da mínima. E o IPCA 45, que a gente viu já exaustivamente ontem, 4,09. Então olha só a escala, pessoal. Quando esses títulos dão alegria, e as taxas estão caindo, e dão ganho de marcação, aquela coisa toda, o IPCA 29 é o que ganha menos. Mas quando o mercado faz um movimento contrário e as taxas sobem
e eles dão, entre aspas, uma dorzinha de cabeça, olha, o IPCA 29, 0,25, o 35, 1,5% e o 45, 4%. Isso aqui é o efeito da duração do título, da duration do título, duração sendo como risco de marcação a mercado. A duração mede o risco de marcação a mercado. Então tá ali, ó, maior duração, maior duration do título, maior a queda com a mesma oscilação de taxas. Nem vi aqui quanto foi que as taxas subiram de fato. No 29 foi muito pouquinho, né? Saiu ali a mínima de 4,87 em agosto para 5,02. É bem pouco. No 35, aí a gente já teve a mínima do período. O período é os anos de 22 e 23, né? Tá aqui, depois eu vou fazer isso em todas as telinhas. 5,10 para 5,30 foi 20 basis points também. Aqui foram 15 bases. E aqui vamos ver se ele teve mínima ali. 5,24. Não, todos eles eu deixei no dia 1º de agosto. Mas ele saiu de 5,35 para 5,60. Ele aumentou 25. Ele aumentou mais. Aumentou mais que o 35. Pois é, pessoal. O 45 tá assim agora. Ele é o título mais volátil mesmo do Tesouro, em termos de taxas. Houve essa separação do 35 alguns meses atrás, acho que foi no final de 22, né? E ele tá assim agora. E eu acho que é bom, porque tem que mostrar para os investidores que realmente é o título mais arriscado, entre aspas, mas é o que mais vai te dar benefício, porque tem mais prazo, só que tem que deixar o tempo passar. IPCA com juros 32 também caiu 0,61. E a exemplo do 29 é o que menos caiu no seu grupo. Vamos ver aqui, o 40 caiu 1,65, muito parecido com o 35 principal. E o 55 caiu 2,41. Caiu bem menos que o IPCA 45. Por quê? Porque paga juros, o que segura muito a duration do título. A duration desse título hoje em dia, por incrível que pareça, pessoal, está menos de 15 anos, tá? Dados da Ambima, menos de 15 anos. Até vamos dar uma olhadinha aqui para vocês. Então, a duration que a Ambima informa para os 55 com juros são 3.761 dias úteis, dividido pelo ano útil, 14,92. Menos de 15 anos de duration. Isso é muito interessante, porque, bom, ele ainda tem uma bela... O que significa 15 anos? Significa que se a taxa do título subir 1%, o preço cai 15%. É uma pancada. Mas já foi bem mais do que isso, já foi 16,5. Bom, pessoal, e vejam, ele é o que caiu mais dos IPCAs com juros, mas é bem tranquilo, né? 2,4%, 4% também mas é menor, né? É bem menor. Vamos ver aqui. Então, em termos de taxa, 5,48. Qual foi a mínima nesse mês? Acredito que foi 5,26, 5,24, que foi a mínima do período 22, 23 também. Ele aumentou 24 bases, muito parecido com o movimento do 45, que aumentou 25 bases com relação à mínima do mês e do período, né, de 2 anos. E o preço em 4.528 está um pouquinho mais longe do preço máximo do ano, que foi 4.678. Vamos ver o 45, o quão longe ele está do preço máximo. Também tá com uma folguinha de R$64. Muito bom. Muito bom. É uma frestinha de oportunidade, né, pessoal? Eu julgo aí para esses títulos. No 40, só dar uma ajeitadinha aqui nas células, deixar tudo centralizadinho. Vou ver o 40 que é longo também. 4.433 versus 4.638. Bem distante. Pagou o cupom há pouco tempo. Isso aí também influencia. E o 32, que está 4.382,
ante um preço máximo de 4.550. Está bem mais longe do preço máximo, também porque pagou o cupom. E o 55 vai pagar em 15 de novembro, são um pouco mais de 2 meses e meio. Bom, então, pessoal, a gente viu aqui que todos os IPCAs caíram. Todos eles. E os prés, minha gente? Os prés subiram. Olha aí, ó. Pré-26 subindo 0,43 na semana, o 29 0,83 e o 33 com juros 0,88. Então, pessoal, o que isso pode significar? Prefixados se valorizando, subindo, olha como vocês viram, e os IPCAs se desvalorizando. Bom, pode ser como é que eu posso dizer, uma disfuncionalidade do mercado? Pode ser só isso, e daqui a pouco se corrige e os prefixados caem também. Mas eu posso arriscar o seguinte, os prefixados, eles não dão uma antecipada na tendência? Não, muitas vezes fizeram isso. Então pode ser que os IPCA se recuperem essa semana. Eu pensaria mais assim, porque a verdade que a gente vê na curva do DI é que ela se estabilizou num patamar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto do que as mínimas que atingiu aí uns dias atrás. Então, se realmente a inflação só deu um susto de leve, as coisas tendem a ficar um pouquinho melhores essa semana. E aí os IPCAs vão recuperar um pouco, a exemplo dos prefixados. É uma possibilidade. E agora, pessoal, eu vou comentar duas perguntas do vídeo da semana passada, da segunda-feira passada, só que eu quero ajustar aqui. Ah, beleza. Um tem uma resposta que eu vou comentar e o outro ninguém respondeu. Então, tem o IPCA com juros semestrais a 3,23. Devo vender agora e comprar IPCA com juros semestrais 2035 a 5,17? E alguém respondeu que não tem esse título disponível para investir. De fato, não tem. Somente 32, 40 e 55. E aqui cabem algumas observações. Esse IPCA com juros semestrais certamente é de corretora, porque a taxa de negociação no Tesouro estaria mais próxima de 5,40 se o título estivesse no rol, mas ele não está. Então, muito cuidado. Agora, que prazo é esse aqui que você tem a 3,23%? Porque, bom, tudo bem, até podemos relevar essa informação, mas quando a gente vê uma pergunta dessas de uma pessoa que tem um título com uma taxa baixa, querendo trocar por outro título com taxa melhor, a gente já vê que o que está incomodando aqui é a taxa. E aí eu só posso dizer uma coisa, eu tenho vários títulos comprados, tanto principais quanto com juros, entre 3% e 4%, mas vários comprados assim com essas taxas. E estão lá. Quando que eu adquiri esses títulos? 2019, que foi o ano aí da grande queda das taxas no Tesouro, e alguns em 2020, que no comecinho da Panda, né, o que aconteceu? As taxas estressaram, mas elas fizeram muito vai e volta, em níveis baixos, em patamares baixos. Elas só subiram mesmo de vez quando a inflação bateu forte em 21. Então, assim, ó, aqui, o que eu posso sugerir assim para o investidor pensar? A única coisa que dá para pensar é o seguinte: sabendo esse prazo aqui, a gente pode saber se ele é um dos títulos que está no rol ainda, ou será que é o 30? Não sei, pode ser o 30, né? Porque o 30 saiu também e quando ele foi lançado ele tinha taxas assim. Mas o melhor a fazer é aí que tá. Eu estou preocupado com esses títulos que eu comprei lá em 19 com taxas assim? Não. Por quê? Porque eu continuo comprando os mesmos títulos. Então, por exemplo, IPCA principal 35 e 45
dá para comprar mais agora e melhorar a taxa média. E os IPCAs com juros 40 e 55, o 30 não dá porque tem o 32. Mas então compramos o 32. E considera ali como se fosse quase a mesma coisa, porque é quase a mesma coisa. São só 2 aninhos de diferença. Então é quase o mesmo título. Então eu faria isso. Eu investiria mais agora em títulos de mesmo prazo desse título aqui para melhorar a taxa média. No Tesouro, pessoal, a gente pode e deve melhorar a nossa taxa média e, se o preço o permitir, melhorar também o nosso preço médio. Se o preço está mais alto, e isso acontece porque o VNA puxa tudo para cima, o preço está mais alto, mas a taxa também está mais alta, você seguia pela taxa. Porque a taxa ela mostra a valorização, o que você vai ganhar no futuro, certo? IPCA mais aquela taxa. Então não vamos nos prender muito ao preço. Mas às vezes acontece de você ter uma taxa boa e um preço bom também, né? Que você ganha fazendo um preço médio também. Mas no IPCA isso aí não é muito possível porque o VNA puxa tudo para cima. Mas em raras ocasiões acontece. Então, aqui é o típico caso de que vale a pena fazer o preço médio, melhorar a taxa média e investir mais no título, que se não for ele próprio, porque o Tesouro tirou do rol, o mais próximo do prazo possível. E manter, porque eu gosto também uma frase do Buster, né, que ele disse assim, quem é rico não fica rico vendendo, fica rico acumulando. Então você tem que acumular muito dos seus ativos, sejam eles quais forem, ações, FIIs, títulos do governo, enfim, títulos prefixados, IPCA principal, IPCA com juros, renda mais, seja o que for, Bitcoin, você vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, acumule mais e não se preocupe com essa taxa aqui, porque as taxas hoje estão muito melhores. Todas as compras de hoje vão puxar a tua taxa média para cima, certo? Outra pessoa comentou aqui, ó, firme no 35 principal, não tem erros, só esperar vencer e aplicar num tesouro IPCA mais curto que tiver, e depois, na próxima, em um IPCA com juros par 40% e um ímpar 40%, e um pouco de pré com juros 20%. É uma boa estratégia para a renda futura na aposentadoria? Eu acho que sim, viu? Linhas gerais, eu acho que sim. Mas me incomoda um pouco 20% em prefixado. Eu acho muito. Mas isso é uma opinião, tá? Não é para escrever na pedra, tá? É só uma opinião. Eu acho muito. Porque a inflação, vê bem, a inflação em 10 anos no Brasil, depende ali do período, ela pode ser 80%. Imagina, gente, 80% de inflação em 10 anos. Tá, tem países que têm isso em menos de um ano, tá? Mas não é o nosso caso. Então, 80% em 10 anos, se você tem um prefixado com juros e não reinveste, esse título você está perdendo dinheiro. Você tem que reinvestir 100%. 100%. Não dá. Entende? Então, numa fase de aposentadoria, o prefixado com juros não dá. Então, eu pensaria diferente essa alocação. Eu deixaria 50-50 entre os dois IPCAs com juros mais longos, né, de ano par e ano ímpar, e pode ser que quando você for fazer essa troca, os títulos possam ser o 45 e o 60, o 45 voltando a existir e o 60 sendo lançado, que já existe nos leilões e passaria a ter no Tesouro também. E aí sairia o 55 e o 40. E esses 20% aqui, bom, você pode deixar meio a meio, em 2 IPCAs com juros, um de ano par e um de ano ímpar, e não tem problema isso, tá? Ou você poderia deixar esses 20% num dos renda mais. É uma outra opção também, mas é uma decisão pessoal. Eu só lembrei a ideia aqui. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.